Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei o horário que você está assistindo essa gravação, essa live, né? Então eu cumprimento você com uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, né? Graças a Deus estamos vivos. Espero que todos nós estejamos com saúde e vamos continuar ligados aqui nesse canal, canal Verdades Eternas de Deus, invencíveis que estão na Bíblia. Então, graças a Deus pela essa oportunidade que Deus dá a nós, né? De nesse tempo que nós vivemos, nesta geração que nós vivemos, né? Nesse século, né? E nesse século 21 que nós estamos vivendo, né? 2025, né? São 25 anos já do século 21, né? Então, nós estamos vivendo nessa geração, né? Nesse tempo. E agora Deus permite, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua soberania, né? Deus permite que nós tenhamos esse canal à nossa disposição, né? Para nós aprendermos juntos verdades eternas de Deus, invencíveis, que estão na Bíblia. E quando a gente vai falar dessas verdades, a gente pondera muitos assuntos paralelos, né? Que para poder dar lógica ao raciocínio, né? A verdade que estamos aprendendo, né? Então Deus vai dirigindo a maneira de nós falarmos, aqui de eu falar, para que seja o mais inteligível possível, né? Então nós damos graças a Deus que nesse canal já em diversas gravações que tem aí no canal, diversas lives que eu fiz, né? Quando eu digo live é porque eu estou aqui fazendo isso ao vivo agora, né? Talvez você não vai ouvir agora ao vivo, né? Ainda não estamos ainda com a conexão para ter a live realmente interagindo, né, ao vivo com o ouvinte, né? Mas você está assistindo a gravação, ótimo por isso também. Graças a Deus por você, né? Seja um senhor, uma senhora, um moço, um rapaz, né, que está assistindo, né? Eu dou graças a Deus que Deus abra o nossa mente, nosso coração com o seu espírito, com a sua palavra, para nós sermos iluminados, para entendermos as verdades de Deus. E nós que dizemos que somos cristãos, né, nós vemos que a maioria do povo brasileiro se identifica como cristão, né? Apesar de estar em igrejas, em religiões separadas, né, nas suas metodologias de praticar a reunião, a maneira de viverem, né, doutrinal, costumes e coisa e tal. Mas, moral da história, todo mundo se identifica como cristão. E todos têm a mesma Bíblia, vamos dizer assim, né? Todos têm a mesma Bíblia, porque nós vemos que tem alguma Bíblia aí, por exemplo, a Bíblia católica, ela tem alguns livros a mais do que a Bíblia protestante, vamos chamar assim, a Bíblia que é chamada protestante, né? Que é chamada Bíblia evangélica, né? Tem menos livros. Mas os livros, 66 livros que estão na igreja, das igrejas chamadas evangélicas, protestantes, coisa e tal, estão também na Bíblia da Igreja Católica, os mesmos livros, o mesmo conteúdo, né? E muda alguma coisa em função de que há muitas traduções, muitos tradutores que traduziram, né? Tem Bíblias com versões que são corrigidas, outras são atualizadas, outras são na linguagem de hoje, então diverge às vezes a maneira de expressar a palavra, mas o conteúdo é o mesmo. Muito bem, graças a Deus, então nesse canal nós estamos aprendendo já em tantas outras gravações, né, através da Bíblia Sagrada, que nós cremos, de acordo com o ensinamento da Bíblia, que Deus é o Criador de todas as coisas que existem no universo. O Deus da Bíblia, o Deus apresentado pela Bíblia, o Deus que se apresenta na Bíblia e o Deus que também se apresenta pela natureza criada, né? A natureza, diz a Bíblia, que a natureza também mostra que existe um Criador, né? Qualquer pessoa que vê a natureza vai ver coisas maravilhosas, né? E é difícil você ver e não dizer assim, poxa vida, que maravilha, Deus criou, né? Como Deus é grande em criar, né? Quem, por exemplo, tem a oportunidade de ir lá na Foz do Iguaçu, que é uma cidade aqui no interior do Paraná, que está lá o Rio Paraguai, coisa e tal, tem a Cachoeira do Iguaçu lá, né? É um negócio fantástico, né? Eu não tive esse privilégio de ir.
A gente vê pela televisão, mas a gente vê que quem vai lá, eu imagino que a pessoa lá deve falar, por Deus, graças te dou, como o senhor é grande, maravilhoso, fazer um negócio daquele ali, né? Bilhões de litros caindo ali daquelas alturas, né? E é uma coisa que só mesmo um criador maravilhoso é que tem capacidade de fazer, não é verdade? E quando nós vemos também o próprio ser humano, né, nós vemos as pessoas, né, seres criados com inteligência, capacidade de fazer coisas, de realizar coisas, né, a gente vê a grandeza de Deus. Por exemplo, quando você vê um bebê que nasce, né, você vê uma coisa maravilhosa, um bebê nasce pronto, né, ali com todo o seu corpo, conteúdo ali, né, tão pequenininho, né, nasce, né, e Deus já providenciou tudo para ele, né, tem o pai, tem a mãe, tem tudo preparado para ele poder crescer, se desenvolver, né. Isso é tudo arranjo de Deus, né? Então a natureza também revela a existência de um Criador. É maravilhoso, né? Quando você vê um beija-flor voando, né? Um passarinho tão pequenininho, né? Voando, consegue parar no ar ali, bater nas asas e fica parado, né? Coisa que o homem, sem um recurso criado pelo homem, não tem condição de fazer isso. Apesar de ser muito mais inteligente, muito mais poderoso do que o beija-flor, mas não consegue ficar no ar parado sozinho, né? Caramba, né? E um passarinho tão pequenininho é capaz de fazer isso. Então é a criação de Deus, né? Que revela que existe um Criador. Um ser inteligente, sábio, que planejou a criação do universo. Então, nesse canal, nós cremos na existência de Deus. Cremos que Deus é o Criador de todas as coisas. E cremos que na Bíblia tem a palavra de Deus, tem o ensinamento de Deus para nós, seres humanos, que somos. Nós vemos hoje no mundo que nós vivemos, nós vemos no mundo finito, né? Tudo acaba, né? Essa vida humana é um mundo finito, não é um mundo eterno, né? O sistema de vida aqui é passageiro, né? Nós nascemos, crescemos, amadurecemos, envelhecemos e morremos, né? E as coisas à nossa volta também vão se deteriorando, vão acabando, né? Uma casa que era linda 50 anos atrás, 60 anos, hoje é uma casa velha, né? A pessoa está derrubando ela para fazer um edifício, um prédio, né? Ok? Porque aquela coisa que foi na época lá causava admiração dos moradores de 50, 60 anos atrás, hoje já não é mais, né? E assim por diante, tudo passa nessa vida humana, né? Mas nós vemos pela Bíblia Sagrada que esse Deus que criou todas as coisas, ele é eterno. Caramba! Deus é eterno. O Criador do universo, o Deus da Bíblia, ele é eterno. Né? Deus não tem começo, nem meio, nem fim. Deus é o único ser que possui a imortalidade. E Cristo, quando veio na Terra, o Filho de Deus, ele disse que Deus é espírito. Né? Então, o ser de Deus é espiritual, é espírito. E aí nós aprendemos que o espírito não morre. O espírito, ele sempre existiu. Deus é espírito, Deus sempre existiu. Então não existe nada antes de Deus, nem depois de Deus, porque Deus é eterno, né? Deus não tem princípio, Deus não tem fim. Então não existe nada antes de Deus. Todas as coisas que existem veio depois de Deus, veio da criação de Deus, né? Da vontade de Deus é que Deus criou pela sua vontade, do nada, quer dizer, então aprendemos pela Bíblia que houve um tempo na eternidade passada em que Deus estava só no universo, né? Nesse mundo aí que não existia esse universo que nós conhecemos. Mas Deus, como Espírito, Deus já existia, né? Deus é eterno, né? Habitava e habita em luz inacessível, que ninguém pode chegar, ninguém pode ver. Então, graças a Deus por isso. E Deus, esse Deus maravilhoso, ele um dia teve um desejo no coração dele, né? E a Bíblia mostra aí, só para esclarecer para quem está ouvindo a primeira live, a primeira gravação, essa não é a primeira gravação, mas às vezes é a primeira que você está ouvindo, né? Você chegou agora, né? O primeiro contato, né? Lá a Bíblia mostra que Deus, ele é um ser, é uma pessoa. Deus é uma pessoa, temos que aprender isso, que Deus é uma pessoa, Deus tem alma, a Bíblia diz que Deus tem alma. A Bíblia, eu não vou poder mostrar todos esses versículos que eu vou falar agora, porque senão a live vai ficar grande demais. E eu preciso tentar falar primeiro o que eu tenho aqui para falar, dentro de um período de tempo que não fica muito longa a live, né? Então, mas a Bíblia mostra, depois nós vamos ver isso, porque se Deus permitir, nós vamos manter esse canal por muito tempo, e durante esse muito tempo vai ter muitas e muitas e muitas lives, muitas gravações, e nós vamos abordar muitos aspectos do ensinamento de Deus na Bíblia. Que Deus tem ensinamento para todas as áreas da nossa vida, para todo o nosso ser e para todas as áreas da nossa vida.
tudo está na Bíblia. Então, mas isso vai demandar tempo, né? Cada dia, cada oportunidade, vamos discutir um tema, né? Mas no caso da Bíblia, mostra que Deus, ele tem alma, né? Porque lá na Bíblia diz assim, o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus diz que o meu justo viverá da fé. E se ele recuar da fé, a minha alma, diz Deus, não tem prazer nele. Então Deus tem alma, né? E depois tem outro versículo na Bíblia que diz que os olhos de Deus estão sobre a terra, vendo os justos e os injustos, ou os bons e os maus. Os olhos de Deus estão sobre todos os homens da terra, todas as pessoas que vivem na terra, né? E Deus está vendo, tanto o bom como o mal, certo? Então Deus tem olhos, né? Deus vê. E a Bíblia também diz que Deus também tem ouvidos, né? Deus ouve a oração, por exemplo. Deus ouve o seu pedido, o seu clamor. Deus tem capacidade de ouvir. Então Deus tem ouvidos, né? Ok? E a Bíblia também diz que Deus fala, né? Deus fala, né? Quando Deus disse lá no Gênesis, né? Façamos o homem a nossa imagem. Então Moisés, que foi o escritor, Deus revelou para ele, né? De que quando Deus foi fazer o homem, ainda na eternidade, Deus falou, façamos o homem, né? E quando chegou no sexto dia, Deus criou o homem no sexto dia, né? Ok? Então Deus tem mãos, né? Porque Deus criou, né? Deus tem mãos, né? E a Bíblia diz que nós que cremos em Deus e andamos nos mandamentos de Deus, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Nada vai nos acontecer sem que Deus permita, né? Você está nas mãos de Deus, você está seguro, certo? Então Deus tem mãos também, né? E assim por diante. Então Deus é uma pessoa, é um ser. Deus tem coração, Deus tem alma, Deus é espírito. Agora, o que nós aprendemos pela Bíblia é que o ser total de Deus é espírito, né? Deus não tem uma coisa física nele, né? Uma coisa temporal. Deus não precisa também de nada para subsistir. Isso nós temos que aprender. Você que é crente, você que é cristão, não importa a sua igreja, a sua religião, isso não é importante. Isso é uma coisa secundária. Vamos aprender depois o que é religião, por que existe tanta religião no mundo, tantas igrejas no mundo. Mas a princípio o que é importante é que você é uma pessoa importante, você é uma criatura de Deus. Não importa a sua religião. Você é uma criatura. Se a religião é uma religião chamada cristã, ou se ela também não é chamada cristã. Porque na Bíblia, no mundo, existem muitas religiões no mundo. Tem religiões que não reconhecem Cristo como Filho de Deus, por exemplo. Não creem que Deus não tem filho. E são religiões, né? E são grandes religiões no mundo. Né? E não crê, né, que Deus ele tem mandamentos, né? Mas nem por isso as pessoas que creem assim deixam de ser criaturas de Deus. Todo ser humano foi criado por Deus. Ok? Todos nós somos iguais na questão da existência. Todos nós somos criaturas de Deus, né? Ok? Então, nós aprendemos em outras lives anteriores que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Deus é eterno. Para Deus não tem problema de tempo. Para Deus um dia, 1000 anos, 10.000 anos, 1 trilhão de anos, 100 bilhões de anos-luz, para Deus não é nada. Porque Deus é eterno, né? Não é nada, certo? Para Deus não é nada, ok? Ok? Para Deus não é nada, porque Deus não tem problema de tempo, né? Ok? O problema de tempo para Deus é com a criação que Deus fez, né? Que aí tem coisas que nós, por exemplo, nossa existência nesse mundo às vezes vai ser 60 anos. Deus está preocupado com você, que você já está com 30 ou com 40, tua vida está terminando e Deus quer te ensinar verdades para você poder ser salvo através dessas verdades. E a pessoa muitas vezes não está dando importância, não quer, mas ele não está percebendo que a vida dele está chegando no fim. E Deus então tem que às vezes achar uma maneira de correr, porque o teu tempo está chegando no fim, né? Mas não Deus, né? Deus é eterno, né? Deus não tem problema dele. Né? Deus possui vida em si mesmo, a Bíblia mostra, né? Então nós aprendemos que Deus é o Criador de todas as coisas, que nada existia antes de Deus. E que aí, para já entrarmos aqui, nós vamos ver que em outros estudos nós aprendemos que Deus criou Adão no sexto dia. O primeiro ser humano criado por Deus foi Adão. Nós cristãos não podemos ser aquele cristão que crê em Deus, crê em Cristo, mas também crê que o homem veio da evolução, crê que o homem já existe na Terra há 1 bilhão de anos,
creio que o período neolítico, que foi, sei lá, vamos imaginar, eu estou chutando datas aqui, sem ter certeza, porque eu não sou um estudioso do assunto, mas parece que o período neolítico foi vamos dizer, vai, uns 30 mil anos atrás, né? E o homem, já lá, o homem viveu no período neolítico, né? Outros dizem que o homem já veio lá, que já habitava o ser humano na Terra 400 milhões de anos atrás. A ciência humana, né, que se diz a ciência, eles têm essa teoria, né, de que o ser humano está na Terra já há 400 milhões de anos. Outros dizem que o ser humano está, né, no caso, por exemplo, do povo brasileiro, né, os portugueses, quando chegaram no Brasil, foram 500 anos atrás, né, mais ou menos. E quando chegou a civilização branca aqui, já tinha os índios que viviam aqui, né, os povos indígenas, né, já viveram no Brasil, que os povos nativos daqui, né, considerados nativos, porque eles já estavam antes dos portugueses chegaram no Brasil, já tinham os povos indígenas que viveram no Brasil. E esses povos indígenas já estão no Brasil há milhares de anos, né? Mas, segundo alguns estudiosos falam, não, os índios já estão no Brasil habitando há 30 mil anos, 50 mil anos. Mas é uma informação errada. Olha o que eu estou dizendo. É uma informação errada da ciência. A ciência afirma isso porque eles não entendem a Bíblia, eles não compreendem, né? Eles não têm o conhecimento de Deus, e eles então vê coisas que eles encontram, né? E que eles datam isso através dos testes de carbono, nos laboratórios, né? Os antropólogos aí, eles são pessoas estudadas, têm grande conhecimento científico, né? Eles chegam à conclusão de, olha, esse osso aqui é de um animal, ou é de um ser humano que já viveu na Terra, esse crânio aqui é de um cara que é um ancestral do homem. Olha, o homem descende desse ancestral aqui, ó. E eles já estão vendo, a Terra já foi encontrada ancestral há 50 mil anos, né? Mas isso conflita com o ensinamento da Bíblia. E nós sabemos, pela Bíblia Sagrada, nós sabemos que Deus, o Deus Criador do Universo, ele escreveu, né, através de homens escolhidos por ele, a Bíblia, né? Mostrando para nós como foi a criação do homem, como é que começou a civilização do homem na Terra, né? Coisa e tal. Então, de acordo com a Bíblia, Deus criou o homem, o primeiro homem criado por Deus foi Adão, né? Adão. E quando Deus criou Adão, Adão foi colocado no jardim do Éden. Deus criou o homem do pó da terra, e diz a Bíblia que Deus formou um jardim, né? E colocou Adão no jardim do Éden, né? Colocou lá Adão, né? E Adão ficou lá no jardim do Éden, ainda ia andando pela terra durante talvez milhares de anos, né? 1 milhão de anos, porque naquele tempo o homem não tinha morte ainda no homem. O homem ainda não ia morrer. Certo? E Deus, ao formar o jardim do Éden, Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Nas minhas, todos os vídeos que eu tenho aí gravados, geralmente todos eles eu falo da árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que nós entendamos essa parte, que um dos problemas da humanidade toda, não só dos cristãos, mas também de toda a humanidade, é que as pessoas não entendem a criação de Deus, né? Que está escrito na Bíblia, que Deus criou Adão. O primeiro ser humano foi Adão, né? Ok? E Adão, quando Deus criou Adão, Deus pegou Adão, colocou criou um jardim, colocou no Éden, né? E Adão e Deus, durante um período dessa existência de Adão, Adão viveu sozinho na terra, que a Bíblia diz que Deus nomeou, que Adão nomeou toda a criação de Deus. Deus trouxe todos os animais, aves, répteis, criaturas da época que Deus criou. No quinto dia, no sexto dia, né? No quarto dia, Deus criou coisas. Você lê Gênesis 1, 2, 3, você vai ver que Deus criou bilhões de coisas, né? Ok? Milhões de coisas. E Adão, para dar nome a todas as criaturas que Deus fez, Adão não fez isso em 24 horas, né? É questão de lógica, como eu falei. Deus é um Deus lógico. E a história da Bíblia é uma história lógica, né? A história lógica. A história lógica é assim, que Deus criou Adão, primeiro homem, criou ele do pó da terra, o corpo humano, e Deus criou no sexto dia também o espírito e a alma do homem. E Deus pegou esse espírito e essa alma do homem que Deus criou, e Deus colocou ele dentro do corpo do homem, quando Deus soprou em Adão o fôlego que dá vida, né? Diz na Bíblia que Deus criou Adão, é um corpo humano lá no horizontal deitado, e Deus chegou e soprou nele o espírito que dá vida. Ou sopro, o fôlego de vida, né? E, obviamente, pela lógica, quando Deus soprou o fôlego de vida que o homem passou a viver,
Dentro desse homem tem o espírito do homem, que Deus criou no sexto dia também, e a alma do homem, que está intrinsecamente ligado. A alma e o espírito estão juntos. Só Deus pode separar, só a palavra de Deus pode separar alma de espírito. E essa parte espiritual do homem, o homem natural não pode ver, né? Nós não conseguimos ver o nosso próprio espírito, que é o nosso ser real, que está dentro de nós. Esse ser carnal aqui, esse ser humano, esse corpo humano, ele não é o nosso homem verdadeiro, ele é o nosso homem temporal, é o nosso homem terreno, né? É uma parte importante do homem aqui na Terra, que é o corpo humano, né? Onde dentro dele está, a Bíblia mostra que a casa do espírito humano é o corpo, né? É o corpo, ok? Então o corpo, a casa do espírito humano é o corpo, quer dizer, o corpo é a veste que está vestindo o espírito e a alma, né? O corpo é como uma vestidura, né? Como uma casa, né? Onde o corpo vive, né? O corpo vive, o corpo é espírito, ele não morre e ele está dentro do corpo humano, né? Que Deus criou. E Deus criou. Então aí Adão é um ser, que nós já disse outras lives, é um ser tripartido. Tem três partes principais: espírito, alma e corpo, que coexistem juntos aqui na Terra, né? Ok? E o fôlego de vida é o fôlego que faz nós viver essa vida, que toda criatura que se move na Terra, a Bíblia diz, toda criatura que se move na Terra, que anda, que é um ser animado, ele tem alma, ele tem espírito, tem alma, né? É o espírito, fôlego de vida, né? Que faz com que o animal, nós sabemos que a alma humana, vamos dizer assim, é essa parte que nós temos em nós, que é a nossa sede de emoções, né? Nós nos alegramos, nós sorrimos, nós choramos, nós admiramos, né? Nós temos desejo, né? Nós temos prazeres, né? A alma da gente, ela se alegra, ela se entristece, ela tem, né? Ela tem essa série de emoções, né? Ok? É a alma do homem, né? A vontade, né, de ter as coisas, de fazer as coisas, é muito influenciado com a alma, a questão do amor, do ódio, né? Esses sentimentos, essas virtudes, né, almáticas, é a alma nossa, né? Que nós não conseguimos ver, mas é uma parte do nosso ser interior, né? E o nosso espírito é a parte que pode, vamos dizer assim, se comunicar com Deus, né? O espírito humano, né? Pode ter comunhão com Deus, né? Ok? Principalmente o espírito, a alma também pode, né? Mas o espírito, principalmente, né? Porque Jesus falou assim que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Para adorar a Deus, nós temos que usar também o nosso espírito e a nossa alma também, né? E podemos usar até o nosso corpo, quando nós nos prostramos diante de Deus, nós nos ajoelhamos diante de Deus, nós estamos também adorando a Deus com o nosso corpo. E na nossa mente também, nós precisamos de fazê-lo. E o nosso espírito tem que estar também conectado com Deus, ok? Muito bem. Então Adão foi criado, só para, eu vou, aqui gosto de entrar aqui, mas eu vou procurar, porque o tempo voa, né? O tempo é incrível, passa muito rápido. Então vamos dizer assim, que Deus, só para entender, né? Para dar a base, né? Ó, Deus criou Adão, pensa comigo, Deus criou Adão no sexto dia da criação. E aí Adão ficou sozinho na terra durante um período que a Bíblia não revela qual foi o tamanho desse período, se foi 1000 anos, se foi 100 mil anos, se foi 1 milhão de anos, a Bíblia não fala. Certo? Que Adão era inocente. Aí de Adão andou na terra, nomeou todas as coisas criadas por Deus, os animais lá no Éden. E Adão, como o Éden, o jardim do Éden, né, que era na terra, né? Era num lugar da terra. Então, se ele era na terra e Adão foi feito do pó da terra, subentende que Adão podia andar pela terra. E Adão, naquele tempo, a terra não é como era hoje, dividido em continentes como é hoje. A lógica é que a terra naquele tempo era né, tem até uma teoria aí, que parece bastante lógica, que no início da Terra, a Terra era uma Pangeia, que chama-se Pangeia, quer dizer, era um planeta que não tinha grandes vastidões de mares, né, de oceano, não existia oceano ainda, não existia o Oceano Pacífico, não existia o Oceano Índico, não existia o Oceano Atlântico, né, existia mares, né, mares são porções de água grande, mas não é tão grande quanto o oceano, né, ok. Posteriormente a Terra foi dividida, nós vamos ver isso em outras lives, né. Então, mas no tempo de Adão, não podia andar por toda a terra. E Adão era um homem criado perfeito, que a Bíblia diz que Deus criou o homem reto.
Quando Deus criou Adão, Adão não tinha defeito, nem no corpo de Adão, nem na mente de Adão, nem no espírito de Adão, nem na alma de Adão, né? No ser de Adão total não tinha defeito. Adão era um homem perfeito, capaz, né? Tanto que nomeou toda a criação de Deus, né? Já pensou, um homem com a capacidade que Adão tinha, né? Antes da queda, era muito grande, muito mais que hoje que um homem tem, né? Talvez todo o conhecimento que o homem tem hoje adquirido, Adão tinha já antes da queda, né? Ok? Ok? Muito bem. Mas vamos lá. Então Adão ficou sozinho. Aí depois, quando Adão nomeou todos os seres criados por Deus, tanto as feras, os animais domésticos, as aves e os peixes e outras criaturas que Deus fez, né? Nesse quinto, sexto dia, vamos chamar assim, e Adão viveu no meio dessa situação, né? Vendo as criaturas de Deus. Poderia ser que até tinha seres, provavelmente, né? Seres parecidos com o ser humano. Parecido. Já existia antes de Adão. Porque Adão foi o primeiro. Vamos aprender isso. Nesse canal nós estamos aqui para aprender o quê? Verdades eternas de Deus, invencíveis, que estão na Bíblia. Que ninguém pode derrotar, ninguém pode mudar. Nenhuma religião pode fazer, nenhum homem rico pode fazer, nenhum governo pode fazer, nenhuma ciência pode fazer, nenhuma sabedoria pode fazer. O que Deus fez, está a sentença de Deus e a criação de Deus, ninguém pode mudar. Né? A única pessoa que pode mudar a sua palavra mesmo é o próprio Deus. Né? Se Deus pode fazer, né? Na Bíblia Deus pode, né? Deus decretou uma situação, mas por causa de uma mudança externa, Deus pode mudar aquela sentença. Deus pode, mas ninguém pode mudar a sentença de Deus. Porque Deus, de acordo com a Bíblia diz, Deus é o Deus Pai Todo-Poderoso. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus não entrou no universo, Deus criou o universo. É diferente. Se Deus, não é que Deus chegou e aí invadiu o universo e derrotou outros deuses e ganhou guerra, e aí Deus... Não é isso daí. Deus é o Criador. Todas as coisas vieram a partir de Deus, que Deus criou as coisas do nada. Não existia nada e é pelo poder da palavra criativa de Deus, Deus criou todas as coisas que existem no universo. Perfeito? O princípio das coisas, a gente tem que ter assim, o princípio das coisas, o que era? Nada. E do nada, Deus trouxe à tona a existência das coisas visíveis, invisíveis, das coisas no céu, na terra, debaixo da terra, das coisas espirituais, né? Tudo veio a partir de uma ação de Deus, de uma vontade de Deus, de uma palavra de Deus. Aí, a partir daí, as coisas foram se mutabilizando, né? Nós podemos dizer isso, a mutação, muita gente fala assim, mutação, mas a mutação não é contra Deus, a mutação é contra Deus, porque a mutação é uma coisa, a criação de Deus ela pode ser mutável, né? Importante é a gente aprender que o princípio de tudo é Deus. Não existe nada antes de Deus, nem nada vai haver depois de Deus, porque Deus não existe antes de Deus, nem depois de Deus, Deus é eterno. Né? Só você aprender uma coisa eterna, não tem fim, né? Porque se for eterno, né? Se tem fim, então não é eterno. Perfeito? Então, e a Bíblia mostra assim, que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Então, Deus criou Adão ficou sozinho no Éden, né, na terra, durante um período que nós não sabemos, a Bíblia não informa se foi 1000 anos, se foi 10 mil anos, se foi 50 mil anos. Não fala. Ok? E aí Deus viu que não era bom o homem estar só, porque Adão andou pela terra, tudo, não achou ninguém igual a ele. Né? Ele achou talvez até seres parecidos com ele. Né? Que hoje, então, por causa desses seres que viveram antes de Adão e que viveram junto com Adão, né? Porque os seres ainda viveram antes de Adão, né? Porque Adão foi criado no sexto dia, mas os seres, quando Adão foi criado, já havia seres vivendo na Terra há milhares, milhões de anos, né? Milhões de anos. Viveram no terceiro dia Deus já criou a vegetação, as árvores, e já começou a produzir, a Terra já começou a produzir coisas vivas, né? Que são as plantas, né? Foi a primeira planta, depois no quarto dia Deus já criou aves, os mares já começou a gerar peixe, né? E assim por diante, né? Então os peixes, por exemplo, vieram das águas, né? Então a mutação, não é? A água, e a água produziu os peixes, né? Os peixes não vieram do nada. Não, os peixes não vieram do nada. Os peixes vieram da água, né? A água é que veio de uma criação invisível de Deus, que são os gases, né? Que a própria ciência mostra que existe, aqui a água é o fruto de dois tipos de gases, né? O hidrogênio e o oxigênio, né?
unidos os dois, duas partes de hidrogênio, uma de oxigênio, forma água, né? As moléculas da água, né? Então você vê, a água já veio do coisa. E os oxigênios, e os gases que existem no mundo vieram de onde? Vieram são invisíveis, vieram de um poder de Deus, da criação de Deus. A Bíblia não revela tudo, né? A Bíblia não vai, a Bíblia não vai. Deus fosse revelar tudo que Deus fez, a Bíblia teria que ter uma carreta, né, de 80 toneladas para carregar a Bíblia, né? Porque não ia, mesmo assim não ia ser possível escrever tudo que Deus fez, porque é uma coisa imensa, né? Então Deus escreveu a Bíblia, foi escrito por Deus as coisas que é necessário para a nossa salvação, para o bem-estar do homem. Então Deus revelou para nós aquilo que é cabível na nossa mente, na nossa capacidade para entender e que é necessário nós entendermos para nós sermos salvos, né? Para nós vivermos eternamente. Muito bem. Então, Deus criou Adão no sexto dia, e Adão viveu um período na terra sozinho. Aí Deus viu que Adão não estava bom só, era bom Adão ter uma companhia, e Deus criou o quê? A mulher, né? A primeira mulher que existiu no universo foi Eva, né? E Eva veio da onde? Como é que Deus criou Eva? A Bíblia mostra que Deus formou Eva de uma costela de Adão. Deus fez cair um profundo sono sobre Adão e Deus tirou uma costela de Adão. Então nós podemos ver aí que, olha só a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus e a magnitude de Deus, que Deus, diz a Bíblia, usou assim, a Bíblia usou essa palavra, e Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e Deus tirou uma costela de Adão. Mas nós podemos ver, pela lógica, sabe o que foi? Deus foi a primeira anestesia geral que foi dada ao ser humano. O homem demorou milhares de anos para descobrir, para chegar a criar a anestesia geral, né? Parece que há 100 anos atrás não tinha anestesia geral. Né? Não sei a data exata, mas parece que a anestesia geral, quando você vai fazer uma cirurgia, e uma cirurgia delicada, profunda, que vai ter que fazer cortes profundos no seu ser, os médicos, eles dão anestesia geral, anestesia o seu corpo para você não sentir a dor do corte, né? Para eles manejar você durante 3, 4, 5 horas ali, para fazer uma cirurgia no seu intestino, tirar tudo para fora, muitas vezes, tirar do lado, para atingir aquela parte que está doente, e ali fazer o curativo, tirar aquela parte doente, costurar depois para poder unir, né? Isso demora horas. Se a pessoa fosse fazer isso com você consciente, você não morria, né? De dor, de medo, de desespero. Então o homem conseguiu, depois de milhares de anos, chegar a desenvolver e a criar anestesia geral, né? E Deus já fez isso lá no Éden, né? Lá no Éden, Deus fez isso no Éden. Deus aplicou anestesia geral. E Adão, né? E não tinha anestesia geral, se Deus, talvez, Deus colocou, rapidamente, Deus falou lá, e Deus fez cair, né, a Moisés, na revelação que Deus deu para ele do Gênesis, Moisés traduziu lá, a palavra escreveu, e essa palavra traduzida é sono, né? Deus fez cair um profundo sono sobre Adão, né? Porque na época, se fosse escrever, quando chegou na época, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, se dissesse assim, Deus deu uma anestesia geral em Adão, ninguém ia saber o que era anestesia geral. Porque não tinha inventado anestesia geral, seria um mistério para a humanidade, né? Ok? Talvez se a Bíblia fosse escrita hoje, né? Talvez Moisés não ia traduzir que Deus fez cair um profundo sono sobre Adão. Se fosse hoje nós, um tempo contemporâneo de nós, né, que fosse escrever, né? Porque a Bíblia diz que Moisés foi criado toda a ciência do Egito, né? Moisés era um homem inteligente, Moisés foi um homem que criou no palácio do faraó, ele conhecia toda a sabedoria do homem da época, né? Da época, né? Então, se Deus fosse usar um Moisés hoje, por exemplo, esse Moisés hoje já saberia que existe anestesia geral. Talvez ele ia escrever, e Deus deu uma anestesia geral em Adão e tirou a costela de Adão, e e da costela de Adão Deus formou uma mulher, né? Mas ele não usou a anestesia geral, porque naquele tempo ele não conhecia, a humanidade não sabia o que era anestesia geral, ok? Então ele usou, Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, aí Deus retirou a costela de Adão, e aí fechou o lugar da costela de Adão, e Deus, da costela de Adão, Deus formou Eva, né? E a primeira mulher, Eva, né? Que foi ser a companheira de Adão, a adjutora de Adão, né? Uma pessoa igual a Adão, corpo humano, espírito e alma do homem, né? Porque nós aprendemos na Bíblia, a lógica, aprenda comigo, se o corpo de Eva veio do corpo de Adão,
né? Tá certo? O corpo de Eva, porque o corpo de Adão veio da terra. Pronto, o corpo de Adão veio da terra. Mas o corpo de Eva não foi feito da terra. Olha só, o corpo de Eva, Deus fez do corpo de Adão. Tirou uma costela de Adão e do corpo dessa costela Deus criou o corpo de Eva, né? Então o corpo de Eva veio da onde? Veio de Adão. E o espírito de Eva e a alma de Eva veio de onde? Também veio de Adão. Porque Adão podia se multiplicar, né? Então, de uma maneira miraculosa, de uma maneira que só Deus sabe fazer, Deus criou o corpo da mulher e Deus tirou, e quando Deus formou o corpo da mulher, o espírito que era de Adão e a alma que era de Adão, Deus tirou lá, talvez um pedacinho dele, né? E colocou lá dentro de Eva, né? E Eva também tem espírito, alma e corpo, que veio de Adão. Isso nós temos que aprender. E da união depois desse casal é que vem toda a raça humana. Agora, nós temos que aprender assim, que quando Deus então formou Eva, depois de milhares ou milhões de anos que Adão vivia sozinho, eles viveram juntos, os dois em estado de inocência. Quantos anos viveram? 100 mil anos? 50 mil anos? 10 mil anos? 1000 anos? 500 anos? A gente não sabe. A Bíblia não dá essa informação. Mas essa é a lógica da vida. Deus criou a Eva, e você acha que Deus criou a Eva para Adão? Entregou ela para Adão. Falou, Adão, aqui está a tua mulher. E Adão falou, essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Porquanto será chamada varoa, né? E depois, mais na frente, Adão fala, aí o nome dela vai ser Eva, né? Porque ela é mãe de todos os seres viventes, todos os seres humanos. Então você acha que Deus criou Adão e criou Eva, colocou junto com Adão, e no mesmo dia eles já pecaram? Não, eles viveram em estado de inocência com Deus, a Bíblia não informa quanto tempo eles viveram. Só depois de talvez milhares de anos é que eles desobedeceram a Deus, porque Deus, quando criou Adão, colocou no Éden, nós sabemos que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus falou para Adão, Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de todas as outras árvores, inclusive a árvore da vida, que a árvore da vida estava no meio das outras árvores, né? Subentende que Adão podia comer, pena que Adão não comeu. Né? Se tivesse comido, a história da humanidade seria contada diferente, mas Adão não comeu da árvore da vida, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E que Deus havia proibido. Adão, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Né? Você vai morrer. Então Deus, como amava Adão, e Deus tinha criado o homem para ser habitação de Deus, para ser povo de Deus, para ser, né, uma criatura especial, a criatura mais elevada, criada por Deus no universo, é o homem. Né? A vida humana é a vida mais importante criada por Deus. Ok? E Adão, então, viveu com Eva durante milhares de anos ainda na Terra, né? Vivendo com as criaturas do quinto dia, do sexto dia, né? E eventos que devem ter havido naquele período que Adão viveu lá, né? Vai saber os eventos que houve, né? Tá certo? Que destruiu seres criados por Deus lá, gigantes, pessoas, né? Criadas que habitavam naquele tempo, no contemporâneo de Adão, né? E Eva viu também, né? Provavelmente eles viram os dinossauros, tiranossauro e tantos outros animais aí que existiram, né? Feras, seres parecidos com o homem, pode ter sido seres eretos, com duas pernas igual a nós, né? Que andavam na Terra também, que tinham uma certa inteligência, né? Que habitaram a Terra naquele mundo, né? De outrora, lá de milhões de anos atrás, né? Agora, quando Adão pecou, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí é que o homem passou a viver no tempo que nós vivemos hoje, no tempo da consciência, no tempo do conhecimento do bem e do mal, né? Aí Deus tirou quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva foi enganada, nós já aprendemos isso, não vou me aprofundar aqui, e Deus tirou Adão do Éden, aí Deus colocou Adão na terra, aí começou a contar a vida de Adão, 1 ano na terra, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, o tempo que Adão passou a ser um homem que conhecedor do bem e do mal, né? Deus deixou ele na terra, porque ele pecou, e se Deus deixou ele no Éden tem a árvore da vida, e se ele comesse da árvore da vida, agora o homem com o pecado dele, o homem conhecendo o bem e o mal, o homem viveria para sempre, né? E seria uma tragédia, depois já expliquei em outros vídeos aí, depois vocês vão pesquisar aí no YouTube, vocês vão achar no canal aqui, outros, ouça, por gentileza, né? Tenha paciência para você entender, ouvir e compreender. Então, o que nós temos que entender é que Adão, no momento em que Deus colocou Adão na terra, já agora, conhecedor do bem e do mal, né? Já no período da consciência agora nós estamos vivendo, né? Que já existe a morte física e essas consequências que nós vivemos da vida humana, Adão viveu 930 anos, né? E Adão, depois de 930 anos, os filhos de Adão, que eles geraram filhos e filhas, viveram na terra, e quando chegou mais ou menos 1500 anos, 2000 anos, veio o dilúvio, né? Porque a descendência de Adão
em vez de seguir o bem, ficar sempre do lado do bem, não, uma parte, uma maioria, pendeu para o lado do mal, né? E quando chegou o tempo do dilúvio, aquela geração, os descendentes de Adão, que os seres humanos são descendentes de Adão, mas não é isso. Existiam outros seres criados por Deus que não eram descendentes de Adão, né? Não é? Os animais que nós tivemos hoje na Terra, né? Muitos deles vieram antes do dilúvio, foi tirado na arca, né? Foram salvos também na arca, né? E outros seres que também não foram salvos na arca. Deus tem criaturas que Deus no dilúvio Deus eliminou, né? E outra que já havia sido eliminada ao longo de provavelmente catástrofes que houve durante aquele período lá, de milhões de anos que a Terra é criada, né? Que a Terra não foi criada há 5.000 anos, como muitas religiões ensinam, né? Tem religiões que ensinam que a Terra tem 5.000 anos, que Deus criou a Terra faz 6.000 anos, 7.000 anos, 5.000 anos, a Terra foi criada, não é infantilidade, é falta de entendimento da Bíblia. O planeta Terra está aqui no sistema solar, né? O sistema solar, se não me engano, foi criado no quarto dia, né? Quinto dia, né? Coisa e tal, né? E esses daí foi coisa, né, que os dias da criação não são dias de 24 horas, porque ainda não existia terra, não existia sol, não existia lua, não existia nada, então já estava criando. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, esses dias aí são dias de Deus, né? Nós não sabemos quanto tempo são esses dias, são bilhões de anos, né? E não tem, e aí você fala, a Terra foi criada faz bilhões de anos. Tem pessoa que fala, mas não pode, a Terra tem 5.000 anos, porque Deus, na Bíblia diz que Deus fez isso. Mas para Deus, 5 bilhões de anos, ou 3 bilhões de anos, como a ciência diz que a Terra tem mais ou menos 4,5, 4,7, não é uma data precisa, né? Um estudo, né, que leva a crer, né? Parece que tem lógica, né? Que a Terra existe há 4,5 bilhões de anos. E para Deus, 4,5 bilhões de anos. E um ano é a mesma coisa. Deus é eterno, né? Entendeu? Deus não está admirado por 4, 5 bilhões, né? Deus é eterno, né? É a mesma coisa você dizer assim, ó, eu tenho R$1.000 no banco. Puxa vida, né? Você está feliz que tem R$1.000 no banco. Mas para uma pessoa que tem 100 milhões de reais no banco, R$1.000 para ele não é nada, né? Ele tem 100 milhões, né? Ok? Agora, e Deus que é eterno, né? Para Deus, 100 milhões de anos, 100 milhões de reais, 1 bilhão de reais, não quer dizer nada, né? Porque Deus é dono de tudo, né? Deus é um ser rico, né? Que tudo que existe, Deus criou, tudo que ele criou, tudo que o Criador é dono de tudo que ele criou, né? Ok? Então, a Terra existe há bilhões de anos na Terra. Então, existem seres que foram criados no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia. E esses dias aí, né, passou-se milhões de anos até Adão vir pecar e Deus colocou ele na Terra. Né? Agora, quando Deus colocou Adão na Terra, sim, aí que se você fizer uma contagem na Bíblia, pegar pelas idades do que eles viveram, dá para chegar a uma conclusão de que o dilúvio veio mais ou menos 1.500 anos depois de que Adão viveu na Terra, né? 930 anos, e os outros viveram assim por diante. Então, nós vemos assim, que o homem está na Terra há mais ou menos em torno de 6.000 anos, a humanidade, né, está na Terra, os descendentes de Adão e Eva. Né? Então, mas existem informações vindas até pelos cientistas, né? A gente às vezes assiste esses canais aí de vida selvagem, falando sobre a Terra, né? E eles dão lá, os indígenas, quando chegaram no Brasil, os indígenas já viviam na Terra há 30.000 anos, porque tem aqui uma pintura, tem uma pegada aqui no chão, aqui isso daqui é uma pegada que não foi agora de 4, 5 mil anos. Então, pode ser, né? Porque tinha criaturas criadas por Deus antes do dilúvio, né? E antes mesmo, lá, milhões de anos atrás, né? Quando Deus criou no quarto dia, no quinto dia, né? Que viveram na Terra há milhões de anos, né? A Terra tem bilhões de anos da criação, né? Agora, o ser humano foi criado no sexto dia, e Adão, depois Eva, e desse casal descendo toda a raça humana. E Adão foi colocado na Terra, viveu 930 anos, ele e Eva tiveram filhos e filhas, esses filhos se multiplicaram, que quando chegou no dilúvio tinha mais ou menos lá, alguns milhões de pessoas já, né? Mas que se desviaram do bem, né? Preferiram seguir o mal. Deus então corrigiu, né? Essa situação, eliminou aquela geração, né? Mas salvou Noé com sua família, né? E desse entroncamento de Noé com a sua família, vem todo dessa raça humana. Então, Gênesis 10:32 diz assim: estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então, dos filhos de Noé, descendo todas as nações que existem na terra.
brasileiros, americanos, franceses, alemães, japoneses, chineses, australianos, ingleses, africanos, né, nações africanas, as nações lá da Ásia, né, e aqui da América do Sul, América Central, todos esses povos aí, e os indígenas, todos nós, seres humanos, somos descendentes dos filhos de Noé. E os filhos de Noé, provavelmente o dilúvio, quando eles saíram do dilúvio, o dilúvio, pelos estudos aí, pelas comparações, foi mais ou menos há 4.500 anos que os filhos de Noé saíram da arca, né? E habitaram a terra, que hoje nós somos descendentes deles. A humanidade de hoje, de mais ou menos 8 bilhões de pessoas, são todos descendentes de Adão e Eva, dos filhos de Noé. Pô. Porque os descendentes de Adão e Eva, na sua grande maioria, pereceram, né? No dilúvio, né? Só ficou Noé e a família dele, os filhos dele. Noé era um descendente de Adão. Né? E os filhos de Noé, descendente de Noé, e Noé é descendente de Adão. Então todos nós, seres humanos, somos descendentes de Adão e Eva. Então a raça humana está na Terra aí mais ou menos 5.000, 6.000 anos, vamos dizer assim, né? Não tem uma data precisa, né? Porque tudo é. A Bíblia não revela, né? O dilúvio veio na Terra, fazia 2.000 anos que Adão estava na Terra. Não. Não. Né? A arca veio 400, né? A Torre de Babel, quando Deus dividiu as nações ali, aconteceu 300 anos depois que a Noé saiu da arca. Não, não diz, essas datas não é informado por Deus, né? É soberania de Deus, né? Mas nós sabemos que saiu a Noé e sua família da arca, e desses filhos de Noé e das suas noras, descendo todas as nações que vêm para a terra. Está aqui, ó, Gênesis 10:32. Então o homem está na terra há mais ou menos agora, né, depois do dilúvio, mais ou menos 4.500 anos, talvez 5.000 anos, a gente não tem uma data precisa. Então chegar e dizer que os índios que vivem no Brasil, ou que vivem na América do Norte, ou lá na Austrália, já vivem na Terra há 30.000 anos, é mentira. Não é a palavra que eu estou usando, é uma palavra forte, né? E aí eu estou combatendo de frente com a ciência, com estudos da ciência que estuda a antropologia, a história da humanidade, coisa e tal. Não é. Todos os índios, os indígenas, são nossos irmãos descendentes dos filhos de Noé. São filhos de Noé. Esse negócio de dizer que os índios estão na Terra há 40.000 anos, 50.000 anos, é informação errada. Porque as pessoas pegam lá, mas tem uma caverna aqui, que tem uma pintura aqui que foi feita há 100 milhões de anos atrás, foi ser humano. Não, não foi ser humano. Outros seres que Deus criou, que poderia ter uma inteligência parecida com a do homem, não era um ser humano, eram seres parecidos, Deus pode fazer, Deus fez milhões de seres, Deus não fez. Nós podemos ver, o tigre parece com um leão, mas não é um leão, é parecido, mas não é um leão, né? Não é verdade? O cachorro, né, o lobo parece com a ovelha, não parece com a ovelha, mas não é a ovelha, né? Também Deus pode ter criado seres parecidos com um ser humano, né, que viveram há milhões de anos atrás, né, que tinham uma certa inteligência, né, mas que eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Né? O ser criado por Deus, a imagem e semelhança dele, de acordo com a Bíblia, Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança, que eles dominem, tenham domínio sobre todas as coisas criadas por Deus. Então, o homem é um ser especial nas mãos de Deus, na criação de Deus. E o primeiro homem, o primeiro ser humano que viveu na Terra foi Adão. E o segundo ser humano que viveu na Terra foi Eva. E da união, da vida conjugal, da vida marital, da vida sexual de Adão e Eva, depois da queda, descende toda a raça humana, somos descendentes de Maria. Não importa a cor sua, se você é branco, se você é preto, se você é amarelo, se você é índio, se é vermelho, se você é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se você é feio, se é bonito, se você é inteligente, se você não é inteligente, se você é rico, se você é pobre, se você tem um QI elevado, outro tem um QI mais baixo, mas todo mundo é descendente de Adão e Eva. Todos têm, e todo ser humano tem corpo, alma e espírito. Certo? Todo tem corpo, alma e espírito. Né? Ok? Então, não importa a sua situação, se você é um deficiente físico, você tem uma deficiência mental, né? Não interessa. Todo ser humano é filho de Adão e Eva, inclusive os índios, inclusive os negros, inclusive os brancos, inclusive os amarelos, inclusive qualquer cor que tenha, os morenos, os mulatos, os mestiços, os cafusos, todo mundo é descendente de Adão e Eva.
Todos somos irmãos em Adão e Eva, ok? E a história real da Bíblia é essa, e a ciência não tem como mudar isso. Porque a ciência não entende, os cientistas não entendem assim, que eles têm que entender, que eles precisam entender, não como entendem algumas religiões, que se diz até religiões cristãs, né? Que creem que a Terra tem 5.000 anos, né? Não é verdade, a Terra não tem 5.000 anos, a Terra tem bilhões de anos criado por Deus, não quer dizer que é 4,5 bilhões de anos, não. Porque a Terra, o conhecimento humano, ele é mutável, né? Hoje tem 4, 5 bilhões, mas daqui a, se Deus permitir que a humanidade viva mais 100 anos na Terra, com esse desenvolvimento tecnológico que está vindo, com as descobertas que estão encontrando, então pode chegar um momento que o homem vai dizer, não, a Terra não existe há 4, 5 bilhões de anos, não. Nós nos enganamos. A Terra tem 35 bilhões de anos. E aí, vai diminuir Deus? Porque a Terra tem 35 bilhões de anos-luz criada, isso vai diminuir Deus. Deus é eterno, né? Deus não tem problema de tempo, né? Tem 35 bilhões de anos, 135 trilhões de anos-luz, né? Deus é eterno, vamos aprender isso. Então, qualquer tempo, qualquer coisa que exista no universo, seja espiritual, material, física, visível, invisível, foi Deus que criou. Então, esses seres que viveram antes do homem, né, ou que viveram junto com Adão, do tempo que Adão passou nomeando eles, isso, aquilo lá, e vendo, e conhecendo, e Adão andou e não achou nenhuma mulher para ele. Porque se tivesse uma mulher na terra, precisava Deus fazer Eva, né? Concorda comigo a lógica da vida? Por que Deus fez uma mulher para Adão? Porque não tinha outra igual, uma outra pessoa, outro ser criado por Deus que pudesse fazer a companhia, ser uma pessoa da mesma natureza e da mesma essência de Adão, né? Então Deus, houve necessidade de Deus criar Eva. E para Eva ser uma pessoa igual a Adão, Deus fez Eva do corpo de Adão. Fez o corpo de Eva do corpo de Adão, e o espírito de Eva e o espírito de Adão veio para a alma de Adão, e o espírito de Adão veio para Eva. Né? E do casal desses dois nasceram os seus filhos. E os filhos de Adão nasceram o quê? Com corpo, alma e espírito, que veio de onde? Veio de Adão, né? O ser humano pode se multiplicar, né? O ser humano pode se multiplicar. Então o corpo de Adão pode se multiplicar, a alma de Adão pode se multiplicar e o espírito de Adão pode se multiplicar. Adão pode gerar filhos iguais a ele em natureza e essência, que somos nós hoje. Nós temos corpo, nós temos alma e temos espírito. Todo mundo tem. Ok? Então isso daí derruba essa informação que eu vejo aí cristãos mesmo dizendo, Deus, eu creio que Jesus, Deus é, mas eu creio que o homem também não veio o homem veio do macaco. Outros dizem que o homem veio de uma lagartixa, outros dizem que o homem veio de um germe que existia no oceano, né, lá, e esse germe evoluiu, né, e infantilidade. Não. O homem, a narrativa da Bíblia é a narrativa de Deus. Deus diz, eu criei o homem no sexto dia, façamos o homem, né? E no sexto dia Deus colocou a cabo essa vontade de Deus de que ter um ser igual a ele, natureza, igual a ele, né? O ser que nós já aprendemos com vontade própria, né? Deus tem vontade própria. Ninguém pode negar que Deus tem vontade. Deus tem vontade própria. E se Deus fez o homem semelhante a ele, Deus fez o homem também com vontade própria. O homem tem poder de escolher entre viver e morrer, entre trabalhar e não trabalhar, entre estudar e não estudar, entre casar e não casar, entre ter filho e não ter filho. O homem tem esse direito, ele tem um livre-arbítrio, certo? A livre vontade, né? Ok? Então nós vemos assim que Deus então criou todas as nações que existem hoje na Terra, não são uma nem duas, são milhares de nações, né? Porque tem nações que são nações geograficamente estabelecidas, né? Mas tem povos que nem terra, nem nação tem. Eles vivem misturados no meio de outras raças. Então, todas as raças que existem, todos os idiomas, nós vamos ver que posteriormente esse idioma veio como princípio a Torre de Babel, né? Então, em Gênesis 7, 8 diz a confusão das línguas, né? Gênesis, eu estou lendo aqui, Gênesis 10, 32, aqui estou mencionando Gênesis 11, 7, 8. Você depois pode ler na sua Bíblia, né? Eu só estou comentando esses versículos. Gênesis 9, 1, depois você leia, né? Que Deus, depois do dilúvio, passado alguns séculos, provavelmente, né, já tinha milhares de pessoas vivendo na Terra, né? Ok, talvez tenha, não dá para saber, mas talvez tenha 500 mil pessoas vivendo na Terra já. Né? Porque naquele tempo, eu já aprendi em outras lives, as pessoas se multiplicavam rapidamente. As famílias tinham 20, 30 filhos, 40 filhos, porque naquele tempo não tinha. Não era caro ter filho, né? Naquele tempo não precisava pôr na escola, na faculdade, pagar condução, transporte escolar, né? Não precisava de vacinar, não precisava de comprar remédio, né? Naquele tempo não tinha, só remédio era tudo natural. A doença era rara, porque não tinha venenos agrícolas, não tinha
né? Não tinha ainda as pestes que existem hoje na Terra, que se multiplicou ao longo da existência das coisas, né? Ok? As doenças e assim por diante, né? Então os homens naquele tempo tinham saúde, então um casal casava, um rapaz e uma moça de 20 anos, 20, 30 anos, 40 anos, eles viviam 200 anos, 300 anos, mais que hoje ainda, né? Apesar que no dilúvio Deus limitou a vida humana em 120 anos, né? Mas mesmo depois do dilúvio nós vemos que havia ainda seres humanos que viveram 300 anos, 200 anos, 400 anos. Noé, por exemplo, viveu 350 anos depois do dilúvio, né? E ele, o total da vida dele parece que 950 anos, né? E outros viveram 200 anos, 300 anos, mas eram pessoas, não era a massa, né? A massa já morria com menos de 120 anos. Ok? Mas durante 120 anos, quantos filhos você não tem? Né? Se hoje o homem vive por pouco tempo, tem família que tem 20, 15, 20 filhos, imagina aquele tempo, né? E hoje as pessoas não têm muito filho, um, dois, três, porque é caro ter um filho hoje, né? Porque tem toda essa questão da faculdade e todo esse custo para você manter um filho, não é brincadeira. Então os casais, para não ter tanta despesa, só tem um, dois filhos, né? E já achando ruim. Ok. Agora, Deus confundiu as línguas, né? Deus confundiu a linguagem deles, né? Ok? Para quê? Para que se cumprisse aquilo que Deus disse para Adão, crescer e multiplicar e encher a terra, né? Só que o povo de Israel, quando Deus tirou também eles, quando Deus tirou eles também do dilúvio, Deus falou para os filhos de Noé, olha, crescer, multiplicar e encher a terra. Só que o povo falava uma língua só, e o povo estava todo mundo ali no mesmo lugar, né? Habitando na mesma região, né? Sendo que não estava cumprindo o mandato de Deus, encher a terra. Então Deus, da sua sabedoria, Deus viu, olha, para esse pessoal se espalhar aí, vamos confundir as línguas, né? Que aí eles não vão se entender e não vão conseguir construir essa torre e essa cidade aí que eles querem morar sempre junto. Aí Deus desceu, né? O Espírito Santo desceu, confundiu as línguas, e o que acontece? Os homens começaram a falar idiomas diferentes, e aí se separaram por idiomas na época. Uns falavam latim, outros falavam, sei lá, vamos dizer, germânico, outro falava, vamos dizer, mandarim, né? Outro falava espanhol, né? Vamos dizer assim, né? Ou né? O latim, como estou dizendo, e aí esses grupos, diversos idiomas antigos aí, que a gente não sabe nem quais são, né? Eles saíram em grupos, talvez 10 mil foi para um lugar, 5 mil pessoas para outro. Cada pessoa que falava aquele grupo falava a mesma língua, migraram para um lugar da terra, né? Que não se combinava mais junto, não se entendia. Né? E aí uns chegaram, foram morar, por exemplo, lá na Europa, uma pessoa foram morar lá na região da Itália. Chegou lá um grupo de pessoas, 20 mil pessoas chegou lá, né? Falando latim, um exemplo estou dando. E aí chegaram lá, aí só que chegou lá, o seguinte, 20 mil pessoas, deve ter 5 mil, falando, não, eu não vou ficar morando aqui não, eu vou embora, vamos embora para outro lugar. Aí subiram, um foi lá para a Península Ibérica, né, conhecida hoje como a Península Ibérica, né? Aí chegou na Península Ibérica, um grupo falou assim, não, eu vou ficar aqui, vamos fazer nossas moradas aqui, mas o outro grupo falou, não, nós vamos mais para cima, lá, e foram lá para lá mais na ponta da Península Ibérica, lá onde hoje é Portugal, né? E outros grupos foram lá mais para dentro, foi para a França, onde hoje é a França, e outros foram para outros países ali. E o que acontece? Formou-se, depois de 200, 300 anos de isolação desses grupos, aí formou outros idiomas, né? Passaram a falar diferente. Aí surgiu o espanhol, o português, surgiu, né, o francês, né? Aí surgiu o italiano, o castelhano, né? E outros idiomas que têm a raiz do latim, um exemplo. Né? E outros grupos que foram lá né, como nós vemos, por exemplo, pela história lá da Ásia, parece que os japoneses, eles, lá milhares de anos atrás, eles eram chineses, viviam na China, né? E o Japão, nós sabemos que o Japão são ilhas, né? Estão separados do continente chinês, né? Do continente lá na Ásia, né? Aí um grupo de chineses lá na 3 mil anos atrás, 2 mil anos atrás, eles migraram, né? Pegaram os navios lá, os barcos lá, saíram no mar e chegaram lá onde hoje é o Japão. E eles ficaram isolados lá do povo chinês lá, que falava, por exemplo, mandarim, né? E eles desenvolveram um idioma parecido, que é o japonês, né? Parecido com o chinês, mas não é o chinês mais, né? É outro tipo de escrita, né? Então nós vemos como a criação de Deus, ela é mutável, ela pode mudar de língua, de cor, né? Mas todos nós somos descendentes dos filhos de Noé, vamos aprender isso, né? E a humanidade que está na Terra, vamos aprender isso também, está em torno aí, vamos dizer, de 5 mil anos, 6 mil anos. Vamos pôr aí 6 mil anos, né? Como exemplo, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Não tem uma data precisa, né? Agora, dizer que os índios estão vivendo na Terra há 50 mil anos, os índios são descendentes de Adão e Eva, os índios são seres humanos. Eles têm corpo, alma e espírito, como tem um homem branco, como tem um homem negro, como tem um homem amarelo, como tem um homem azul, como tem um homem vermelho. Né? Enfim, todos nós temos
o mesmo tronco. O tronco nosso é os filhos de Noé, certo? E a raiz mais profunda desse tronco lá é que é Noé. E Noé veio da raiz lá que veio de Adão. Tá bem? Vamos aprender essa verdade, não vamos ser enganados nem pelas falsas religiões, falsos ensinamentos que existem no mundo, e nem também pela ciência humana, né? Que muitos cientistas também são até pessoas do bem, né? Mas também tem cientista também que é do mal, né? Que ele não crê em Deus, ele quer, não, o homem não é descendente de Adão e Eva, não. Porque, pensa só, se nós não formos descendentes de Adão e Eva, então por que nós vamos guardar os ensinamentos de Deus na Bíblia, né? Nós viemos de outra criação, nós viemos de outros seres, né? E Deus criou, diz a Bíblia, Deus criou a sua imagem e semelhança, né? E Deus quer fazer desse homem uma casa para ele morar, para ele viver junto conosco, né? Deus quer nos levar para viver com Deus na eternidade, né? Agora, se nós não somos todos descendentes, então a Bíblia é uma grande mentira, né? Mas não é verdade, irmão. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. É que as pessoas não entendem, né? Eles acham que o homem, que Adão foi criado há 5.000 anos. Adão não foi criado há 5.000 anos, pô. Nem há 6.000 anos, nem há 10.000 anos, nem há 50.000 anos. Vai saber quanto tempo Deus criou Adão e Eva? Quanto tempo Adão viveu no paraíso sozinho? Lá no Éden, sozinho, né? Vendo a criação de Deus lá. Milhares de anos, milhões de anos Adão viveu, né? Ao ponto que quando ele viu tudo, ele se sentiu só, né? Não achou nenhum ser parecido com ele, igual a ele, né? Um ser humano, né? E Deus, vendo a solidão de Adão, Deus falou, não, vou fazer uma companheira para Adão, uma pessoa que seja igual a ele, em natureza, em essência, que possa ser sua companhia, sua amiga, sua esposa, né, compartilhar com ele as coisas boas que Deus criou e, ao mesmo tempo, procriar, conforme era o desejo de Deus, ter um nome coletivo, né? Deus criou um Adão individual, mas naquele Adão individual existia, nós estávamos criados em Adão também. Só que nós tínhamos que nascer nesse mundo para sermos uma pessoa, né? Então, Adão, depois nós nascemos, né, através do relacionamento de Adão e Eva, foi nascendo as gerações, os filhos, os netos, e aí foi embora. E chegou em nós hoje, irmão. Essa é a história verdadeira. Não vamos ser um cristão que diz que crê em Deus, mas não crê no relato da Bíblia. O relato da Bíblia é verdade. Deus, quando viu que o povo falava a mesma língua, lá na Torre na época chamada Torre de Babel, que Deus confundiu os idiomas para exatamente, criou os idiomas para exatamente as pessoas se dividirem e povoar a terra como tem hoje, né? Todos os lugares da Terra, todos os extremos da Terra, tem gente morando. Você vai para o sul, tem, vai para o leste, tem, para o norte, tem, né? Você vai até em lugares frios como o Polo Norte, que é um lugar gelado, mas tem gente morando lá. E se você for até no Antártico, que hoje tem gente morando lá, tem milhares de pessoas que moram, cientistas, estudiosos que vivem lá e são seres humanos. Tá entendendo? São seres humanos, são descendentes de Adão e Eva. Ok? E agora nós aprendemos, para encerrar a live aqui, porque já até... nós vemos assim, só para adiantar assuntos, para a gente poder ir para outra live, agora nós vemos que Deus ele também tem o poder de escolha. Como Deus criou o homem com vontade própria, com livre escolha, Deus também, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, se o homem foi criado com vontade própria, então subentende-se que Deus também tem vontade própria, né? Então, Deus, quando criou Adão e Eva, Deus não criou eles para morrer nem para sofrer. O desejo de Deus é que Adão e Eva, com certeza, comessem da árvore da vida. Em estado de inocência, eles não iam conhecer nem o bem nem o mal. Eles iam conhecer só Deus, né? E nós sabemos pela Bíblia que o que vem de Deus é o bem, né? O bem vem de Deus, né? Então Adão ia conhecer só o bem, não ia conhecer o mal. E nós já aprendemos em outras lives que o mal é o contrário do bem, né? Ok? Mas como Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreu espiritualmente, não vou aprofundar agora nisso aí, porque fica grande, ele se separou de Deus, né? E agora ele ficou no mundo onde ele tem consciência e ele pode escolher entre fazer o bem e fazer o mal, né? E nós vemos que a humanidade, parte da humanidade, não podemos dizer que todos os homens do mundo são maus, não é verdade também isso daí, né? Tem muita gente que é boa no mundo, né? Pessoas boas, que Jesus falou, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, né? Então tem pessoas no mundo que são seres humanos, mas que são como ovelhas, né? Pessoas boas. Não faz mal para ninguém. Esse é o sentido da ovelha, né? Que a ovelha é um animal. Quantas pessoas no mundo hoje morreu matado de ovelha? Nenhuma, né? Pelo que eu saiba, é raríssimo uma ovelha matar uma pessoa, né? É raríssimo, né? A ovelha não é um animal violento, não é um animal maligno, né? É diferente da onça, né? A onça, se bobear, ela mata você, né? É diferente do cachorro, né? Do lobo. O lobo mata você, né? Mas a ovelha não mata. Então Deus compara o ser humano bom com uma ovelha, né? Que não faz mal ao seu semelhante, né? Ok. Então,
Existem muitas pessoas que são ovelhas, né? Então tem pessoas justas hoje na Terra, pessoas boas também, né? Mas a maioria, ou uma parte, uma grande parte, não podemos dizer que é a maioria, mas uma grande parte da humanidade optou também por fazer o mal, né? São pessoas perigosas, pessoas que fazem mal à criação de Deus e faz mal ao seu próximo, ao seu semelhante. Então como Deus tem poder de escolher, então depois da queda do homem, Deus pode escolher agora quem Deus quer salvar, quem Deus não quer salvar, quem Deus quer abençoar, quem Deus não quer abençoar. Deus pode, ele tem vontade própria. Você quer limitar Deus agora, que Deus é obrigado a salvar todo mundo, Deus é obrigado a condenar todo mundo? Não. Deus tem vontade própria, assim como você, que é uma pessoa, tem vontade própria. Você pode escolher uma pessoa com quem você quer casar e você, né, não vai casar com todas as mulheres, nem todas, a mulher vai casar com todos os homens. Você vai ter que escolher entre tantos homens, né, que estão até cortejando você, e você tem o direito de escolher. Não, mas eu não quero casar com um homem assim, eu quero casar com um homem, não, um homem baixo, eu quero casar com um homem mais alto que eu. Sua escolha, né? Tá errado você escolher? Não, não tá errado, né? Porque você tem direito de fazer. Agora, Deus não tem direito. Deus é um ser e não tem direito de escolher. Então nós vemos que depois da dispersão do povo de Israel, né, Deus escolheu, né, dos filhos de Noé, Deus escolheu a linhagem de Sem. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Né? E dos 3 filhos de Noé, todos eles eram filhos de Noé, eram descendentes de Noé, todos são seres humanos, mas entre os 3, Deus escolheu a linhagem de Sem, a descendência de Sem, para ser o tronco, né, a linhagem da qual viria um dia vir o Filho de Deus e viria na Terra. Né? Deus escolheu essa linhagem, né? A linhagem de Sem. Sem teve diversos filhos. Não foi um filho nem 2 filhos. A Bíblia conta alguns filhos de Sem, mas não é só esse filho que é de Sem. Como a Bíblia conta que Adão gerou Caim, gerou Abel, gerou Sete, né? E Adão gerou... mas não foi só, mas diz que Adão gerou filhos e filhas, né? Os outros não nomeados, mas são seres humanos, são filhos de Adão e Eva. Certo? Assim também Deus nomeou na Bíblia, na história do gênero, Deus nomeou os filhos de Sem. Tá. E desses filhos de Sem, Deus escolheu ainda um outro, ainda dentro daquela linhagem. Nem todos os filhos de Sem foram escolhidos para ser a linhagem que ia anteceder a Cristo, né? Deus escolheu, por exemplo, dos descendentes de Sem, Deus escolheu depois, mais na frente, Deus escolheu Abraão para formar a linhagem, né, da descendência que Deus queria lidar com ela de uma maneira especial, né, que é o povo de Israel, né, e também a igreja, né. Eu estou até adiantando coisas aqui, mas uma linhagem que Deus escolheu, uma linhagem que quando Deus escolheu Abraão, Deus falou: Abraão, vou fazer de tua descendência 2 descendências, né, tua descendência será como a areia da terra, né, ok? Que aí é a linhagem terrena de Abraão, né. E Deus falou, e também tua descendência será também como as estrelas do céu, né? Milhares e milhões de estrelas, né? Então Deus, Adão teria uma descendência também espiritual, que vai buscar o espiritual, que é uma descendência para cima. E Adão tem uma outra descendência, Abraão, uma outra descendência, que é uma descendência que busca as coisas da terra, terrena, né? Ok? 2 descendências, né? E quando Deus escolheu Abraão, então Deus falou, Deus não escolheu só Abraão. Deus escolheu em Abraão, Deus escolheu todas as famílias da terra. Deus falou: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Então nós vemos que o evangelho da graça de Deus, o evangelho da salvação de Deus, não é limitada a só a nação de Israel, né? Nem é limitada só a Abraão. Né? Não, o evangelho ele inclui todas as nações da terra. Todos os povos da terra podem e vão alcançar a vida eterna. Não é só o povo de Israel, né? O povo de Israel, né? Que tem nós vamos ver ao longo das lives, Deus tem um tratamento especial com a nação de Israel. Daí ninguém pode negar, isso é fato. Também, mas Deus tem uma chamada em Abraão, o evangelho da salvação, o evangelho da graça de Deus, que inclui todas as nações da terra. Israel, inclusive, e todos os povos da terra. Deus é criador de todas as nações. Deus ama todos os homens. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, né, para salvar todo aquele que nele crê. Então Deus enviou seu Filho à humanidade, né, para que todos aqueles na humanidade que creem em Cristo vão se tornar filhos de Deus também. Todas as nações, todos os povos. Deus não tem acepção de pessoas, né?
Todos os povos têm direito. E a vida eterna para todos os seres humanos que praticarem o bem, a justiça, o amor, a piedade, a misericórdia. O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, inclui a salvação para todos os homens bons, os homens que buscaram a justiça, o amor, a verdade, a justiça, a honra, a glória, né? Deram valor ao bem-estar, à sinceridade, à justiça. Esses daí vão ser herdeiros também da vida eterna, vão receber a vida eterna na eternidade. Só aquelas pessoas que, por escolha dela, que elas têm a vontade própria, preferiram seguir o mal, né? Fazer o mal ao seu próximo, roubar, matar, adulterar, quebrar, bagunçar, né? Criar situações de sofrimento para o seu próximo, né? Para a criação de Deus, destruir a criação de Deus, né? E essas pessoas, infelizmente, vão ser separadas de Deus, ou, infelizmente, para elas, infelizmente para o justo, porque se deixar hoje na Terra, nós sabemos que habita o justo e o injusto, vive junto, né? Na Terra, habita o homem bom e o homem ruim, vive junto, né? E muitas vezes o homem bom, ele ainda trabalha para o homem ruim, né? Não é? Mas essa situação não será eternamente assim, porque Deus um dia vai separar os justos dos injustos, né? Os justos vão para a vida eterna, novo céu, nova terra, habitar com Deus. E os injustos vão para um outro lugar que a Bíblia chama de lago de fogo. O lago de fogo é uma maneira de expressar que é um lugar de sofrimento, um lugar separado de Deus, né? Ok? Tá certo? Então, mas é um lugar, é um planeta, vamos dizer assim, onde vai viver lá, vai existir lá as pessoas que nessa vida não amaram a justiça, preferiram viver a malandragem, prejudicando o seu próximo. Essas pessoas vão responder pelos pecados que eles cometeram nessa vida. Vão estar lá separados de Deus pela eternidade, né? Porque o homem não morre, nós já aprendemos isso, o espírito não morre, né? O espírito do homem bom não morre, do homem justo ele não morre, e esse espírito vai para a vida eterna. E o espírito do homem mau, do homem não morre também, no sentido de deixar de existir. Não, ele sempre vai existir, só que em vez de estar no mundo, num lugar feliz, num lugar prazível, bom, vai estar num lugar infeliz, né? Essa é a realidade na vida, né? Ok? Então, graças a Deus, chegamos ao fim dessa live, né? Agradecemos a Deus, primeiramente, por Deus estar nos dando vida, saúde, nós pudermos estar aqui juntos, né? E agradecer também a você que teve a paciência de assistir essa live toda, né? 1h12 aqui. Sinal que você está buscando conhecer mais da verdade de Deus, as verdades eternas de Deus, invencíveis, que estão na Bíblia, né? E que é para o nosso conhecimento, para nós sabermos, né? Para nós não sermos enganados, né? Que a Bíblia diz, cuideis que ninguém vos engane, né? Cristo falou, né? Não foi? Olha, eis que virão muitos cristos, muitos falsos profetas, e em meu nome enganarão a muitos, né? Então tem o engano na terra, né? E a Bíblia também diz, não vos enganeis, é possível nós mesmos se enganar. Às vezes você confia na sua sabedoria, no seu entendimento, e não quer aceitar, né? A verdade, né? A pessoa não quer se humilhar, suponhamos, reconhecer, não, estou errado, até hoje eu pensei assim, mas agora eu estou vendo que não é bem assim. Vou mudar para a verdade, vou ficar do lado da verdade. Então, graças a Deus por você ter ouvido até aqui. Se não conseguiu ouvir, assista posteriormente, mais, né? Continue para onde você parou, continue assistindo. E às vezes uma audiência não é suficiente para você entender. Assiste uma vez, 2 vezes. Assiste com mais pessoas, não tem problema nenhum. Chama sua esposa, seus filhos, né? Ou seu marido, né? Assista. A verdade é para todos, né? A verdade é para todos, né? É para todos. A verdade de Deus é para todos os homens, né? Então, graças a Deus, muito obrigado pela audiência, né? Que Deus permita que na próxima gravação possamos estar juntos. Muito obrigado. Até a próxima gravação. Boa tarde, boa noite, bom dia. Até o dia que nós voltarmos a estarmos juntos, se Deus quiser. Muito obrigado.